Queiram estar assentados, por gentileza, nesta manhã tão linda, manhã de domingo, em que estamos aqui reunidos, ministrando louvor e nos lembrando mais uma vez de que Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Abra comigo a sua Bíblia, primeira Epístola Universal de João, capítulo 2, versículo 6. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 2, versículo 6. O meu tema esta manhã é liderando como Jesus. Quantos querem liderar como Jesus? Diga glória a Deus esta manhã. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, somente para partirmos deste ponto. Serei bastante objetivo nesta palestra, pois ainda há muito para recebermos de Deus esta manhã. Quantos encontraram o texto, diga amém. Amém. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos repetir isso aqui? Diga após mim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Diga forte: liderando como Jesus. É o tema que vocês escolheram. Liderar como Jesus liderou. Indubitavelmente, Jesus foi o maior líder de toda a história. Maior que Moisés, maior que Davi, maior que Salomão. Indubitavelmente, Jesus tem os maiores e melhores princípios, aspectos e métodos de liderança que nós podemos aplicar na nossa liderança, na nossa vida cristã, no nosso ministério. Ontem eu perguntei aqui quem é líder e quem é liderado. Nem todos disseram que eram líderes, mas todos aqui são liderados. Mas a grande verdade é que todos também somos líderes. Em algum aspecto da sua vida você lidera algo, ou você um dia vai liderar. De maneira, queridos, que o nosso tema esta manhã, bem rápido, bem objetivo. Prepare aí as páginas seletivas do seu coração, faça aí algumas rápidas anotações, porque creio que nesta manhã receberemos lições preciosíssimas sobre liderança, assim como nós já temos recebido também no dia de ontem. Jesus, o maior líder de toda a história. Por que Jesus foi o maior líder de toda a história? Jesus conseguiu transformar 12 homens improváveis, 12 pedras brutas, humildes e brutos e rudes pescadores de peixes, em pescadores de homens, em homens que desbravaram e alvoroçaram o mundo, e conseguiram em Jerusalém um resultado muito maior do que aquele resultado que Jesus havia conquistado enquanto líder na cidade de Jerusalém. Porque ele mesmo havia dito aos seus liderados: vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Farão as mesmas as obras e até obras maiores. Então vamos direto ao ponto. Porque Jesus foi o maior líder de toda a história.
E como eu faço para liderar como Jesus? Ora, Jesus foi um grande líder, o maior de todos. Primeiro, anote aí, porque Jesus tinha a consciência de quem ele era. Jesus foi um grande líder, porque ele tinha consciência de quem ele era. Se você quer liderar como Jesus, tenha consciência de quem você é. Saiba quem você é, aonde você está e para onde você está indo. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Em Lucas capítulo 2, versículo 49, estava acontecendo uma festa em Jerusalém. E os pais de Jesus levaram Jesus para Jerusalém, a fim de participar dessa festa judaica, conforme o costume dos judeus. Porém, depois de alguns dias de festa, a família de Jesus voltou para casa, porém perdeu Jesus no templo. E depois de 3 dias, é que eles perceberam que Jesus não estava na caravana. Então eles voltam para procurar Jesus, e eles acham Jesus no templo, entre os doutores, discutindo com os doutores e fazendo perguntas. E quando os pais de Jesus meio que o repreendem, dizendo: nós estamos à tua procura, estamos te procurando há 3 dias, porque você não estava na caravana, entre as carruagens, entre os parentes. A resposta de Jesus é extraordinária. Ele diz: não sabeis que me compete fazer a vontade do meu Pai, ou estar na casa do meu Pai? Quando Jesus diz aos 12 anos, meu Pai, ele não está falando de José. Aos 12 anos, quando ele diz: se vocês queriam me achar, era só vir no templo. Por quê? Porque me compete estar na casa do meu Pai. Ele está falando: eu não sou apenas filho de José e de Maria, eu sou o filho do Deus Altíssimo. Então, com 12 anos de idade, em uma festa em Jerusalém, Jesus descobriu quem era, para onde estava indo, qual era a sua missão e qual era o propósito da sua vida. Quando foi que você descobriu o seu chamado? Quando foi que você descobriu a vocação que você tinha para ser líder? Quando foi que você descobriu que você tinha uma missão, um propósito nessa terra? Jesus descobriu aos 12 anos de idade. Quanto antes você descobrir quem você é e por que você está aqui, qual a missão que você tem para cumprir e para onde você está indo, melhor. Jesus foi um grande líder, porque logo aos 12 anos ele tinha consciência de quem ele era, e a partir dali ele passa a agir de acordo com quem ele é. Diga para alguém que está ao seu lado: nunca se esqueça de quem você é. A pior coisa é quando você perde a consciência de quem você é. Por que Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, mesmo em Babilônia, não se corromperam diante dos manjares de Babilônia, e nem se prostraram diante dos ídolos de Babilônia? Porque mesmo em Babilônia, eles sabiam quem eles eram. Então jamais esqueça quem você é. Então Jesus liderou com a consciência de quem ele era. Segundo aspecto da liderança de Jesus, Jesus liderou priorizando a sua família. Jesus liderou priorizando a sua família. Como assim, pastor? Aos 12 anos de idade, em uma festa em Jerusalém, Jesus descobre quem ele descobre que ele é filho de... E o que ele faz? Ele escolhe 12 apóstolos. Foi isso que ele fez? Com 12 anos? Mas ele não já sabia que era um líder? Ele não já sabia que foi enviado ao mundo por Deus para salvá-lo?
O que ele fez quando descobriu quem ele era? O que ele fez quando descobriu que era o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar? Aos 12 anos de idade, ele escolheu 12 apóstolos? Ele saiu pregando nas sinagogas? Espera aí, ele não já dava aula para os doutores? Ele já não fazia perguntas e os doutores não sabiam responder, e então ele respondia as próprias perguntas que ele fazia? Pastor, ele saiu expulsando demônios aos 12 anos de idade, saiu curando os enfermos? Não. O que ele fez? Quando aos 12 anos descobriu que era um líder, descobriu que veio ao mundo para ser líder, descobriu que veio ao mundo para salvá-lo, o que ele fez? Ele pegou na mãozinha de José, pegou na mãozinha de Maria e voltou para casa. Aprendeu uma profissão e foi cuidar da sua família, porque família vem antes de ministério. Jesus foi um grande líder, foi, mas ele foi para casa primeiro. Foi um grande pregador, foi, mas ele foi para casa primeiro. Ele cumpriu o seu ministério, cumpriu, mas ele foi para casa primeiro, estudou, aprendeu uma profissão, carpinteiro, e foi cuidar da sua família, porque família vem antes de ministério. O sucesso da sua liderança, no seu ministério, não pode ser em detrimento ao fracasso da sua família. Sucesso ministerial algum justifica o fracasso de uma família. O sucesso de um líder não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Lembra quando Jesus curou, ou melhor, ressuscitou o filho da viúva? A viúva era órfã de pai, era órfã de mãe, era viúva de seu marido, e agora estava enterrando o seu único filho. Aquela mulher não tinha pai, não tinha mãe, não tinha marido, e agora estava enterrando o seu único. Quando essa mulher voltar para casa, em um período em que as mulheres não podiam trabalhar e receber salário, ela só teria duas escolhas para continuar vivendo. Quais? Número 1, escravidão. Número 2, prostituição. Ela não tem mais pai, ela não tem mãe, ela não tem marido, e o seu único filho agora está sendo sepultado. Quando ela voltar para casa, se ela quiser sobreviver, ela vai ter que escolher entre escravidão ou prostituição. Aí Jesus para o caixão, vocês conhecem a história, Lucas 7 a partir do 11, para o caixão, de jovem, levanta-te. O menino se assenta no caixão e começa a falar. Ele começou a fazer o quê? Porque quem está vivo fala, quem está vivo faz barulho, quem está vivo glorifica o Senhor. Quem está vivo aqui esta manhã, diga glória a Deus. Ele se assenta no caixão e começa a falar. A pergunta é, começou a falar o quê? A Bíblia diz o que ele falou? Não, pastor Lora, a Bíblia não diz o que ele falou. Mas o que as pessoas que receberam o milagre de Jesus falavam? Se a gente descobriu que as pessoas que recebiam o milagre de Jesus falavam, a gente descobre o que ele falou. O que as pessoas quando recebiam o milagre de Jesus falavam? Lembra de Bartimeu? Quando Bartimeu foi curado de seus olhos, a Bíblia não diz o que ele falou, mas diz o que ele fez. E o que ele fez demonstra o que ele falou. O que ele fez? Ele começou a seguir Jesus estrada afora. Ou seja, a partir daquele dia, Bartimeu passou a ser um seguidor de Jesus. Porque Jesus não tinha só 12. Além dos 12 ele tinha 70. Além dos 70 ele tinha 500. Então, Jesus curou Bartimeu, e Bartimeu disse: eu devo a este homem a minha visão, os meus olhos, daqui para frente eu vou viver para ele. Então, a partir daquele dia, Bartimeu passou a seguir a Jesus estrada afora. Lembra do gadareno? Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, pisa em Gadara e liberta aquele homem de seus demônios. Os demônios entram nos porcos, os porcos se jogam na água, e aquele homem está livre, está liberto. O que foi que ele falou para Jesus?
Posso te seguir? Posso ir contigo? Posso fazer parte do ministério, da caravana? Bartimeu devia a Jesus os olhos e quis seguir Jesus. O gadareno devia a Jesus a sua consciência, o seu estado mental, sua liberdade, e ele quis seguir a Jesus. Esse jovem, o filho da viúva, deve a Jesus não os olhos, não a sanidade mental, ele deve a Jesus a sua... O que você acha que ele estava falando? Posso te seguir? Daqui para frente eu vou ser seu seguidor, porque eu te devo a minha vida. Eu estava morto, eu ia ser enterrado, mas o Senhor me trouxe de volta, me arrancou dos braços da morte. A partir de hoje, deixa eu ser seu seguidor. Sabe o que Jesus fez? Pegou na mãozinha dele e o restituiu à sua mãe. Não, eu quero ir contigo. Vai cuidar da tua mãe. Não, eu quero pregar. Vai cuidar da tua mãe. Não, mas quero fazer parte do ministério. Tua hora vai chegar. Primeiro, vai cuidar da tua mãe. Não, mas eu quero ser um grande líder. Ok, você vai ser, mas primeiro vai cuidar da sua mãe. Tem gente que quer cuidar de igreja, cuida nem da mãe. Quer cuidar de departamento, cuida nem da mãe. Quer cuidar de eventos, de congressos, quer cuidar de conjuntos na igreja, quer exercer liderança na igreja, mas não exerce liderança em casa. Primeiro vai cuidar da tua família. Aquela mulher chegou para Eliseu e disse: meu marido, teu servo. Não teu servo, meu marido, e sim meu marido, teu servo. Ou seja, antes de ser teu servo na igreja, ele era meu marido em casa. Família vem antes de ministério. Jesus liderou priorizando a sua família. Ele não começou o seu ministério enquanto ele não aprendeu uma profissão, substituiu seu pai na carpintaria, seu pai adotivo, porque quando José morre, Jesus tem aproximadamente 18 anos de idade, segundo historiadores, e ele vai sustentar a sua família. Aos 30 anos é que ele inicia o seu ministério, 3 anos e meio, e lá na cruz está lá Maria, está João, está Maria. Ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, eu estou indo, mas cuida dela para mim, porque Jesus liderou considerando a sua família. O sucesso da sua liderança não pode ser em detrimento ao fracasso da sua família. Alguém disse que Noé foi o pior pregador porque ele pregou 120 anos, não salvou ninguém. Foi o melhor, ele salvou a sua família. Diga forte: família vem antes de ministério. Terceiro ponto da liderança de Jesus: quer liderar como Jesus liderou? Quero. Jesus liderou cultivando o relacionamento com Deus. Jesus liderou cultivando o relacionamento com Deus. Lucas 5,16 diz que Jesus costumava se retirar a lugares desertos a fim de orar sozinho. O que é isso? Relacionamento. Deus tem muitas formas de falar com a gente. A gente só tem uma forma de falar com Deus: oração. Quer liderar como Jesus liderou? Se prepare na oração. Se você está tão ocupado com a obra de Deus que você não tem tempo para o Deus da obra, então você está mais ocupado do que Deus queria que você estivesse. A obra de Deus é importante, porém mais importante que a obra de Deus é o Deus da obra. Tem gente que está tão ocupado com a obra de Deus que não tem tempo para o Deus da obra. Lembra de Marta? Jesus foi na casa dela, ela ficou tão ocupada em trabalhar para Jesus que esqueceu de dar atenção para Jesus.
Deve haver um equilíbrio entre trabalho e devoção. Deve haver um equilíbrio. Há quem diga que Maria não ajudou Marta, mas não é isso que o texto diz. Marta chegou para Jesus e disse: não te importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ou seja, em algum momento Maria ajudou Marta a servir. Quando Marta foi para a cozinha, Maria foi também. Ambas prepararam o primeiro prato. Ambas serviram a Jesus o primeiro prato. Mas quando Marta e Maria juntas serviram a Jesus o primeiro prato, Marta voltou para fazer o segundo, voltou para fazer o terceiro, voltou para fazer o quarto. Enquanto isso, Maria disse: já serviu o primeiro, agora é hora de sentar e ouvir Jesus pregar. Maria é o tipo de crente que sabe a hora de ir para a cozinha e a hora de sentar na sala e ouvir Jesus falar. Deve haver um equilíbrio entre o trabalho para Deus e o relacionamento com Deus. Jesus passou 3 anos e meio curando, expulsando demônio, operando milagres, ressuscitando morto, pastor Paulo, pastor Marcelo. Porém, depois de 3 anos e meio, Lucas 11:1, os discípulos chegam com Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a curar os enfermos. É isso? Lucas 11:1, Senhor, ensina-nos a ressuscitar mortos. É isso? Lucas 11:1, Senhor, ensina a como expulsar demônios. É isso? Andar sobre as águas. É isso? Multiplicar pão, peixe. É isso? Acalmar a tempestade. É isso? Não! Eles olham para Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar. O que mais chamava a atenção dos discípulos não era a pregação de Jesus. O que mais chamava a atenção de Jesus, dos discípulos em Jesus, era a vida de oração que Jesus levava. Por que orar e não a pregar? Por que orar e não expulsar demônios? Por que orar e não a curar os enfermos? Por que orar e não ressuscitar mortos? Por que orar e não andar sobre as águas? Por que orar e não acalmar a tempestade? É porque quem ora prega, quem ora cura os enfermos, quem ora expulsa demônios, quem ora levanta os mortos, quem ora anda sobre as águas, quem ora acalma as tempestades. A oração é o que me credencia a realizar a minha liderança. Então Jesus liderou cultivando o relacionamento com Deus. Lucas 11:1, ensina-nos a orar. Jesus não ensinou os seus discípulos a pregar. Jesus ensinou os seus discípulos a... Charles Spurgeon disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Eu disse isso aqui. Charles Spurgeon disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E eu digo que um homem orando tem mais poder do que 10 homens pregando. Nesta última hora, a igreja não está precisando de líderes que pregam, a igreja está precisando de líderes que oram. Jesus ensina essa vida de oração, de relacionamento com Deus. Oração é relacionamento. Oração é a lenha sobre o qual arde o fogo do Espírito Santo. Sem oração não tem fogo, não tem glória, não tem poder. Bancos sem oração fazem púlpitos sem poder. Mas onde tem banco, coração, tem púlpitos incendiados pelo fogo do Espírito de Deus. Aleluia. Jesus liderou cultivando o relacionamento com Deus, e os seus discípulos aprenderam isso. Atos 6, surgiu um problema na igreja. Qual? Murmuração. Os helenistas estavam murmurando contra os hebreus, porque a viúva deles não estava sendo bem assistida pela arrecadação que a igreja havia feito no capítulo 4, no capítulo 5, assim como as viúvas hebreias estavam sendo. E começou ali uma murmuração. Um grande problema surgiu na igreja. Aquela igreja que estava unida, agora está a ponto de haver um racha entre helenistas
e hebreus e helenistas. Quando os apóstolos ficaram sabendo que estava tendo um problema na igreja, que os helenistas estavam murmurando contra os hebreus por causa da viúva deles, que não estava sendo assistida na distribuição diária, sabe o que eles fizeram? Eles foram orar. Quando surgir um problema no seu departamento, vai orar. Quando surgir um problema lá naquele conjunto, vai orar. Quando surgir um problema naquela congregação, primeiro vai orar. Está organizando o evento, o congresso, surgiu um imprevisto, surgiu um problema, antes de fazer reunião, vai orar primeiro. O líder que lidera como Jesus, ele ora. Jesus orou antes de ser tentado. Jesus orou antes de escolher os 12. Jesus orou antes de andar sobre as águas. Jesus orou antes de ir para a cruz do Getsemane. Jesus orou na cruz, começou com oração, continuou em oração e terminou com oração. Líder que lidera como Jesus tem uma vida de oração. Não há de esperar outra coisa de um líder que lidera como Jesus do que um líder que ora. Uma vida de oração. Pastor, mas o texto em Atos 6 não diz que eles foram orar. O texto não diz, pastor Marcelo. Pelo contrário, o texto diz que eles fizeram uma reunião. Pastor, se o texto diz que diante daquele problema os apóstolos fizeram uma reunião, convocaram a multidão dos discípulos, por que o senhor disse que eles foram orar? Porque quando eles chegaram na reunião, pastor Anderson, eles já chegaram com a solução. Marcaram reunião? Marcaram. Mas marcaram a reunião só para dizer: escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais encarregaremos da distribuição diária, enquanto nós nos consagraremos à oração e à palavra, a oração e a palavra, a oração e a palavra, a oração e a palavra. Líder que marca a reunião sem orar primeiro, fica perdido na reunião, mas se orar primeiro, já chega na reunião com a solução do problema. Diga aí para o seu vizinho que assim, antes de fazer reunião, vai orar primeiro. Diga assim: antes de falar com o grupo A, com o grupo C, com o grupo B, vá falar com Deus. Diga: você não está lá para fazer vontade do grupo A, do grupo B ou do grupo C. Você está lá para fazer a vontade do Deus que te colocou lá, do Deus que te levantou, do Deus que te vocacionou. Vai orar primeiro. Faça reunião, mas primeiro ore. Jesus liderou cultivando o relacionamento com Deus. O líder, segundo Jesus, é o líder que se prepara na oração. Jesus ensinou isso aos seus discípulos e eles colocaram em prática em Atos 6. Fizeram reunião? Fizeram. Mas já chegaram na reunião com a decisão pronta, porque estavam vindo de uma outra reunião. Antes de se reunir com seus liderados, se reúna com Deus. Antes de se reunir com a diretoria, se reúna com Deus. Ore primeiro, e aí você vai saber o que falar na reunião. Quem está sentindo a presença dele esta manhã, diga glória a Deus. Quarto aspecto da liderança de Jesus. Quer liderar como Jesus liderou? Jesus era um líder comprometido. Jesus era um líder comprometido. João 4:34, ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Não confunda comprometimento com participação. Tem gente que participa do conjunto, mas não tem compromisso com o conjunto.
Alguém entendeu? Tem gente que participa do departamento, mas não tem compromisso com o departamento. Tem gente que participa da diretoria, mas não tem compromisso com a diretoria. Tem gente que participa da igreja, mas não tem compromisso com a igreja. Quer liderar como Jesus liderou? Não apenas participe, tenha comprometimento. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, se der para comer, eu como. Se der para beber, eu bebo. Mas se eu estiver atrasado e não der tempo de tomar café, a minha comida e a minha bebida é chegar na hora certa, é cumprir o compromisso. Eu marquei com o pastor Luaran e os pastores que estão nos ajudando na logística, na recepção do hotel, 8 horas da manhã. Marquei 8 horas. Marquei que horas? 8 horas. Só que aí ontem eu fui dormir tarde. Aí o celular despertou. Mais 5 minutos, mais 10 minutos. Quando eu fui ver, faltava 20 para as 8. Me levantei, tomei um banho, orei, li um versículo, vesti a roupa. Quando olhei, faltava 3 minutos para as 8. Não dá tempo de comer, não dá tempo de beber. Fui lá na cesta que vocês me deram, peguei uma maçã e desci comendo a maçã. Quando foi 7h59, eu estava na recepção do hotel. Mas o senhor não vai tomar café? Já estou tomando. Mas o senhor não vai comer, não vai beber? Aqui está a minha comida, aqui está a minha bebida. Mas é só uma maçã. A minha comida e a minha bebida é chegar lá na hora que eu falei que ia chegar, porque eu tenho compromisso. Jesus priorizava as necessidades do reino em detrimento às suas necessidades pessoais. Então não seja apenas um líder que participa. Quer liderar como Jesus liderou? Tenha compromisso. Porque quando você quer, você cancela. Quando você quer, você dá um jeito. Quando você quer, você cria tempo. Agora às vezes quando não deu para ir. Como não deu para ir? Se fosse outra coisa, você iria. Não tive tempo. Para maratonar a série tem tempo. A questão não é tempo, a questão é que tu não tem compromisso. Você quer só participar, mas não quer comprometimento. Quer liderar como Jesus? Tenha compromisso. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E ele ensinou esse princípio aos seus discípulos. E teve um dia que Jesus pregou e a mensagem estava tão dura, mas tão dura, que 70 se levantaram e foram embora. Aí eles: Jesus, a igreja está esvaziando, essa mensagem está dura demais, pega mais leve aí no culto de doutrina, que os crentes estão indo embora. Jesus disse: vocês querem ir também? Aí Pedro, um líder nato no colégio apostólico: a quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Ele não diz para onde, ele diz a quem, porque o meu compromisso não é com lugares, meu compromisso é com pessoas. A quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, a quem iremos se nós já estamos comprometidos contigo? Aleluia. Quer liderar como Jesus liderou? Tenha consciência de quem você é. Lidere priorizando a família. Lidere cultivando o relacionamento com Deus. Lidere com comprometimento. Quinto, quer liderar como Jesus liderou? Jesus liderou reconhecendo as prioridades. Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus liderou considerando prioridades.
Pessoas vêm antes de coisas. Família vem antes de ministério. O espiritual vem antes do material. Os outros vêm antes de você. A esposa vem antes dos filhos. Os filhos vêm antes dos amigos. Quer liderar como Jesus liderou? Tenha consciência e considere as prioridades. Sexto, Jesus liderou com humildade. Quer liderar como Jesus liderou? Lidere com humildade. Eu tenho dito, pode pregar bem, pode revelar RG, CPF, chassi do carro, se é que existe isso. Pode arrancar câncer com a mão, pode fazer braço crescer, perna esticar. Se não for humilde, não é homem de Deus. A humildade é a principal marca de um grande líder, de um grande homem de Deus. Humildade é uma junção de duas palavras. Quantas palavras? Uma significa nível, diga nível. A outra significa chão, diga chão. Humildade é quando eu sei que, embora eu seja líder, estamos todos no mesmo nível. A saber, o nível do... Tem alguém voando aqui? Tem alguém flutuando aqui? Tem alguém levitando aqui? Tem alguém acima dos outros aqui? Está todo mundo com o pezinho aonde? Ah, mas eu sou fulano. Ah, mas eu sou Beltrano. Está todo mundo aqui no mesmo nível. A saber, o nível do... Não é o líder que é maior do que o liderado. É a missão do líder que é maior que a missão do liderado. Reconhecer uma liderança, uma autoridade, e me submeter a essa liderança, me submeter a essa autoridade, não é me submeter à pessoa. Submissão não é se submeter à pessoa. Submissão é se submeter à missão da pessoa. O pastor da igreja não é um crente mais especial para Deus que o novo convertido. O mesmo sangue que comprou o pastor também comprou o novo convertido. Agora, a missão do pastor é maior do que a missão do novo convertido. Então, quando eu entendo que a missão do outro é maior que a minha, não é o outro que é maior que eu, porque aqui ninguém é maior que ninguém. É a missão do outro que é maior que a minha. Aí eu me submeto a ele. Ou seja, eu me submeto à missão dele. Quando eu entendo que a missão do pastor, que a missão do líder é maior que a minha, eu cumpro a minha missão e ajudo ele a cumprir a dele. Isto é submissão. Então, a diferença aqui está na missão. Diga para alguém no seu lado, a diferença está na missão. Está todo mundo aqui no mesmo nível. Se tirar a cruz, não sobra ninguém. Se tirar a graça, se tirar a tampa do propiciatório, não sobra ninguém para contar a história. Agora, existem cargos, existem posições, existem diferentes funções no corpo de Cristo. A diferença aqui não é de pessoas, todos somos iguais. A diferença é de missão. E quando eu entendo que a missão do meu pai é maior que a minha, eu me submeto a ele. Quando eu entendo que a missão do meu pastor é maior que a minha, eu me submeto a ele. Quando eu entendo que a missão do meu líder é mais difícil que a minha, eu me submeto a ele. Então não é ele que é maior que eu, é a missão dele que é maior que a minha. Então quando você submete a alguém, você não está se colocando numa posição inferior a ele. Você está se submetendo não a ele, mas à missão que está sobre ele. Então vamos recapitular para nós encerrarmos.
Quer liderar como Jesus? Lidere com a consciência de quem você é. Quer liderar como Jesus? Lidere considerando priorizar a sua família. Quer liderar como Jesus? Lidere cultivando o relacionamento com Deus. Quer liderar como Jesus? Seja um líder comprometido. Quer liderar como Jesus? Lidere reconhecendo as prioridades. Quer liderar como Jesus? Seja humilde. 7º ponto para encerrarmos. Quer liderar como Jesus? Então ouça isso. Jesus liderava não somente pelas palavras, mas Jesus liderava pelo exemplo. Porque aquilo que eu faço te influencia mais do que aquilo que eu falo. As palavras voam, mas as ações ficam. Jesus liderava pelo exemplo. Jesus liderava pelo exemplo. O mesmo Jesus que disse que vale mais um pecador que precisa de arrependimento do que 99 justos que não necessitam de arrependimento, foi o mesmo Jesus que largou uma multidão em Cafarnaum, atravessou o mar da Galileia em meio a uma tempestade, só por causa de um homem que precisava de uma libertação em Gadara. O mesmo Jesus que disse que vale mais um do que 99, foi o mesmo Jesus que em uma festa em Jerusalém deixou todo aquele glamour judaico e foi lá para um tanque chamado Betesda, onde havia uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, só para curar um homem que estava enfermo há 38 anos. O mesmo Jesus que disse que um pecador vale mais que 99 justos, foi o mesmo Jesus que disse aos seus discípulos que era necessário passar por Samaria, só para salvar uma mulher na beira de um poço. Porque Jesus liderava pelo exemplo. Tem um versículo na Bíblia que me intriga muito. João 11:35. É o menor versículo do Novo Testamento. O que está escrito lá? Jesus? Por que Jesus chorou? A grande pergunta: por que Jesus chorou? Ah, ele chorou porque Lázaro estava morto. Não. Ah, ele chorou por Lázaro. Não. Ah, ele chorou por causa dos fariseus, judeus, incrédulos que ali estavam. Também não. Pastor, por que Jesus chorou? É simples. Jesus chega em Betânia, aí vem Marta. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria? Meu irmão não teria? Se Jesus estivesse chorando por Lázaro, ele ia chorar agora. Jesus não chorou. Ele olhou para Marta e disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Jesus não chorou por Lázaro. Ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar, mas não é hoje, é na ressurreição do último dia. Aí Jesus olha para ela e diz: vai chamar Maria? Aí ela vai chamar Maria. Jesus chorou com Marta? Jesus chorou com Marta? Aí vem Maria. Só que Maria vem chorando. Maria vem o quê? E ela vai falar a mesma frase de Marta: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando ela disse isso, o texto diz: e Jesus, vendo-a chorar, se comoveu de íntima compaixão, moveu-se, agitou-se o seu espírito, e o que ele fez? Chorou também. Só que Jesus que chorou com Maria, porque o irmão dela tinha morrido, foi o mesmo Jesus que disse para a viúva de Naim: pare de chorar. Então quer dizer que uma mãe não pode chorar por um filho, mas uma irmã pode chorar por um irmão? Por que Jesus não chorou com a mulher de Naim? Pelo contrário, mandou ela parar de chorar. E com Maria, ele, além de não mandar parar ela de chorar, ele chorou com ela. É simples. Jesus não conhecia a viúva de Naim. Jesus nunca tinha tido nenhum relacionamento com ela. Mas com Maria, Jesus era amigo. Jesus já tinha se alegrado muito com ela. E agora aquela que ele já havia se alegrado com ela, estava chorando. E uma vez Jesus pregou uma mensagem assim:
Alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram. Jesus já havia se alegrado com Maria, e diz: agora é hora de chorar com ela, porque pregador tem que viver o que prega. Jesus chorou, porque Jesus ensinava e liderava pelo exemplo. Aquilo que você faz é mais importante do que aquilo que você fala. Se as suas atitudes não forem compatíveis com as suas palavras, a sua liderança não haverá e não terá efeito algum. Quer liderar como Jesus? Que a sua conduta esteja alinhada com a sua teologia. Paulo disse aos Tessalonicenses assim: eu fui ter com vocês pregando uma palavra de poder, com graça e com unção, assim como vocês sabem que era também o meu procedimento. Quando um liderado está ouvindo alguém falar, automaticamente ele analisa 3 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Número 1, o que está sendo falado. Número 2, como está sendo falado. E número 3, quem está falando. Diga assim: o que está sendo falado? Como está sendo falado? E quem está falando? Não olhe para mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Não tem como. Não existe púlpito grande o bastante que esconda alguém quando está falando. Elas irão ouvir a palavra, mas irão olhar para você. Ao contrário desses, Pedro falou assim para aquele coxo: olha para nós. Os nossos liderados, eles estão ouvindo as nossas palavras, mas eles estão olhando para nós. Nós temos o desafio de sermos exemplo. Diga aí para o seu vizinho: quer liderar como Jesus? Lidere pelo exemplo. Que Deus abençoe vocês. Aleluia! Glória a Deus.